Ok, então agora iniciamos essa nossa aula de hoje. Uma boa noite a todos, muito bem-vindos, obrigada pela presença e toda a gratidão também a quem se dispõe ou dispôs a escutar essa gravação, muito bem-vindo também. E hoje nós temos na nossa sequência do capítulo 19, que é sobre alcançar a paz, onde, nesse capítulo, Jesus nos traz como a paz é um estado que não pode ser ensinado, é como um amor, mas Jesus consegue nos ensinar o que não é a paz e o que está afastando a experiência da paz da nossa mente. E dentro desses obstáculos, que dentro desse capítulo aqui, Jesus vai trazer 4 grandes obstáculos à paz, mas em preparação a isso, ele está nos trazendo em profundidade o que é a ideia de pecado na mente e as consequências dela. Tanto é que nós, na aula passada, vimos a diferença entre pecado versus erro, e hoje nós vamos ver especificamente a irrealidade do pecado. E antes de iniciarmos, então, essa leitura comentada, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa entrega de intenção de meta, onde nós podemos buscar uma respiração mais pausada, nos acomodar de uma forma mais relaxada, tudo para colocar o melhor da nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo. Porque é a nossa meta estabelecida neste momento que ele seja o nosso condutor nessa nossa hora de estudo, onde nós vamos fazer essa leitura sobre essa sessão 3 do capítulo 19, a irrealidade do pecado, e ver o que Jesus nos tem a dizer. E colocada a meta, nós estamos prontos para iniciarmos essa leitura comentada, onde se inicia dizendo que a atração da culpa se acha no pecado, não no erro. Isso significa o quê? A culpa é que atrai a crença de pecado. Então, se nós nos lembrarmos que lá na nossa crença de separação de Deus, quando nos damos por conta do que havíamos feito, de que tínhamos pensado algo além de Deus ou separado de Deus, o primeiro sentimento que nos veio foi a culpa. E a culpa, aonde a culpa entra, pela própria composição, vamos chamar assim, pelas características do que é uma culpa, do que uma culpa faz, a culpa, ela tem atração, ela chama para si, ela tem, assim, uma atração muito forte por algo. E no caso da culpa, a atração dela é o pecado. Então, uma vez estando na culpa, ela diz que aquilo que originou a culpa foi um pecado. E já o erro não tem essa atração. O erro, ele, quando ele ocorre, o primeiro sentimento, vamos dizer assim, o que o erro leva, o primeiro desejo que o erro leva é de correção, é de refazer, é de voltar a fazer certo dessa vez. Por quê? Porque o erro, ele não tem essa conotação da culpa. Ambos, pecado e erro, podem se remeter ou levar para a mesma situação. Porém, quando existe culpa junto, automaticamente vem um sentimento de que isso foi um pecado.
E se não houver culpa, se é entendido que é apenas um erro, se é dado um status de erro ao fato, e não permitido se sentir culpado, aí o próximo passo natural é sentir vontade da correção, de corrigir isso. Por isso que ele diz aqui que a atração da culpa se acha no pecado, não no erro. O pecado será repetido devido a essa atração. Então, mesmo detestando o que se fez, acreditando que seja pecado, isso volta-se a repetir, mesmo contra a vontade, devido à atração da culpa. O medo pode vir a ser tão agudo que a encenação do pecado é negada. Isso, de fato, inclusive aconteceu na nossa mente, quando nós, no primeiro momento, pensamos separação, acreditamos que isso de fato aconteceu, bateu a culpa, o medo do castigo de Deus foi tão grande que aceitamos a negação disso pelo ego, permitindo ou aceitando o plano do ego de sair da mente, de projetar a mente fracionada para fora da mente em bilhões de consciências. Tanto é que agora estamos, como eu sempre digo, cientes apenas de uma consciência individual e não mais do conteúdo da mente unificada. Então, o medo, ele faz, quando ele pode vir a ser tão grande da culpa e do pecado que realmente é possível, então, negá-lo. Então, isso foi uma tentativa de negar a culpa, fugir da mente. A tentativa é egóica, é claro. Mas enquanto a culpa permanecer atraente, a mente vai sofrer e não vai abandonar a ideia do pecado. Então, mesmo fugindo da mente, mesmo botando em consciências separadas, a mente, devido ao fato dela ter sido, ter se culpado pelo pensamento de separação, o que aconteceu? Por ela ter se sentido culpado, ela acreditou que pecou. E devido a isso, a mente sofre com essa culpa, e por isso, e por causa dessa atração, então, desse sofrimento, ela não abandona a ideia da culpa. Então, é preciso mudar o status, né, do pecado para a mente conseguir largar, então, essa ideia. Pois a culpa ainda chama, né, chama ainda a ideia do pecado, e a mente a ouve e anseia por ela, fazendo de si mesma uma presa voluntária ao seu apelo doentio. Então, a própria mente que se sente culpada, ela acredita no pecado, e por acreditar no pecado, ela mesma se aprisiona nesse próprio apelo doentio. Então, é um círculo vicioso. A mente acredita que ela é culpada, por acreditar na culpa, ela acredita que pecou. A própria ideia de pecado sente atração por culpa, e ela permanece na culpa, e a culpa, de novo, o pecado, e o pecado, a atração na culpa. Então, é um círculo vicioso que, se não fosse a resposta de Deus a nós, se não fosse pelo Espírito Santo, não haveria escape desse círculo vicioso. O pecado, que continua no 1,6, o pecado é uma ideia do mal que não pode ser corrigida, porque, apesar disso, será para sempre desejável. Então, por causa desse círculo vicioso. Então, se está no pecado, não há como corrigir continuando dentro da ideia do pecado, por causa dessa atração. Ela sempre, de novo, vai repetir que ela pecou sim. Então, e se ela pecou, ela tem atração da culpa. Se ela tem culpa, ela vai dizer que pecou. Então, não há correção dentro do pecado, porque ela sempre, de novo, vai se sentir atraída pela culpa. Como uma parte essencial daquilo que o ego pensa que tu és, né, o pecado, tu sempre o quererás. Então, o ego nos julgou isso, porque o ego,
ele vem a existir através dessa crença. Então, e o ego nos diz que o pecado é uma parte nossa que nós fizemos, e como o pecado, então, tem essa atração formada através da culpa, então nós sempre vamos querer a culpa. E só um vingador, uma mente diferente da tua, poderia exterminá-lo através do medo. Então, o plano do ego. O ego, através do medo, ele nos joga, o ego, ele aproveita a sua sobrevivência e o seu existencialismo em cima do nosso medo, porque ele diz que ele, então, lá na mente, ele foi o vingador, ou o salvador da culpa, fazendo com que nós aceitemos fugir da mente, nos escondendo em corpos, nos escondendo em consciências individuais. Mas isso levado pelo medo. O ego não pensa que seja possível que o amor e não o medo seja o que o pecado realmente invoca e que ele sempre responda. Então, na verdade, o ego não acredita nisso, mas é o amor que, em última instância, sempre responde a todos os pedidos de falta de amor. Porque o amor tem uma interpretação própria, que é a do Espírito Santo, que é ver pedidos, faltas de amor, onde o amor não é expressado. E se é falta de amor, é pedido de amor. E isso o ego não acredita. Pois o ego traz o pecado ao medo, exigindo punição. Então, o ego não quer saber de pedido de amor através do pecado, do que o pecado está apresentando. O ego, ele diz que o pecado, ele precisa ser punido, ao invés de interpretar o pecado como uma ausência de amor e, portanto, um pedido do amor. Então, o ego não tem essa interpretação. Para o ego, a única coisa que o pecado exige ou pede é punição. Entretanto, a punição não é senão outra forma de proteger a culpa, já que o que merece punição tem que ter sido realmente feito. Então, aqui que está o equívoco do ego de que vai desfazer algo, porque se for punir a culpa, a punição só aconteceu porque de fato isso aconteceu. Então, o que o ego está dizendo com isso? Que realmente o pecado aconteceu, que a culpa se justifica e a punição é a prova disso. A punição é sempre a grande preservadora do pecado, tratando-o com respeito e honrando a sua enormidade. Então, a ideia de punição, o próprio corpo nosso sofre de doenças, sofre da morte, porque o corpo não tem ideias próprias. Então, por que o corpo é judiado? Inconscientemente, é sempre por causa dessa ideia de pecado, porque isso é uma punição que a gente se autocoloca devido a uma ideia lá na mente de que nós somos pecadores. E por isso esse tratamento com respeito. Então, as leis físicas aqui não fogem disso. O que tem que ser punido tem que ser verdadeiro. Né? Então, se há punição, você reconhece que isso de fato aconteceu, ou não haveria necessidade de punição, se fosse falso, se não fosse verdadeiro. E o que é verdadeiro tem que ser eterno e será repetido infindavelmente. Então, o que é verdadeiro é eterno, porque assim é na criação de Deus. Então, uma das condições de algo ser realmente, o realmente com R maiúsculo, verdadeiro, tem que ter a mesma característica da criação de Deus, então tem que ser eterno. Então, o próprio pecado, a ideia de pecado se baseia nisso, e aí a ideia do pecado fica se repetindo constantemente. Pois o que pensas que é real, tu queres e não abandonarás. Então, se a minha mente acredita que o pecado é real, ela sente atração
por essa ideia e ela não abandona, porque a mente sempre quer aquilo que é real. No momento que ela aceitar a correção e souber que ela é inocente, ela vai aceitar a inocência como real. Mas enquanto a culpa tiver atração, a mente vai pensar que ela é pecadora, que ela de fato se separou de Deus, e é isso ela não vai abandonar enquanto esse fundamento não for desfeito nela. Um erro, por outro lado, não é atraente. Ele não tem essa condição de ser atraente. Quando a gente erra, o primeiro sentimento é de refazer e acertar, de não mais errar. Então, ele não tem essa atração de pecado, o erro. O que vês claramente como um equívoco, queres corrigir. Às vezes, um pecado pode ser repetido vezes e mais vezes, com resultados obviamente desoladores, mas sem perder o seu apelo. Então, isso explica por que a gente muitas vezes comete o mesmo erro, sabe que está errado, sabe que não quer mais brigar, sabe que não quer mais falar isso, sabe que não quer mais pensar assim, e volta a fazer a mesma coisa que detesta fazer. Então, a ideia de pecado, ela tem essa atração de sempre se repetir, independente se a gente gosta ou não. E todos têm na sua lembrança coisas que já repetiram e que já não gostaram, que fizeram nem da primeira vez, muito menos de terem repetido isso. Então, a ideia de pecado lá da mente é ela que faz com que essa repetição aconteça. E, de repente, mudas o status de pecado para equívoco, e agora não o repetirás, simplesmente pararás e o abandonarás, a não ser que a culpa permaneça. Então, é simples assim. Se nós conseguirmos aceitar que não somos culpados pela primeira vez que erramos, que nós apenas cometemos um equívoco e não um pecado, nós não repetiremos mais o primeiro erro. A não ser que a gente se sentiu culpado da primeira vez. Porque mesmo que a gente diga, né, da boca para fora que é um erro, mas se eu me sinto culpado, a culpa é sempre uma atração do pecado. Então, por mais que eu diga que tenha sido um erro, mas se bateu culpa, eu acreditei que era pecado. E aí vai voltar a ser repetido. Mas se eu mudar o primeiro erro de status de pecado para um equívoco, e com isso, simplesmente não tornar a fazer o mesmo equívoco, aí não repetirei, com certeza. No, falando aqui, né, a não ser que tenha culpa, pois então estarás apenas mudando a forma do pecado, né, dizendo que é erro, se ainda permanece culpa, admitindo que ele foi um erro, mas mantendo-o incorrigível. Mesmo que eu admiti que é um erro, mas se esse erro vier acompanhado de culpa, por isso que nós precisamos nos tornar observadores do que realmente está passando em nosso sentimento, na nossa mente, o que de fato está pegando. Porque por mais que eu diga, verbalize, eu pense para mim que é só um erro, mas se lá no fundo ainda me sentir culpado, na verdade só dei outro nome para o pecado. Continuo com a ideia de pecado. Isso não é realmente uma mudança na tua percepção, pois é o pecado que pede punição, não o erro. Então, aqui nós vimos fortemente a diferença entre pecado e erro, mas a diferença de fato, aquela que faz sentir dentro do nosso ser, dentro do nosso pensamento. Então, observar sempre que houver culpa, nós precisamos de ajuda do Espírito Santo para subirmos na mente e desfazermos a culpa lá na origem, porque a culpa ela se manifesta aqui através de milhares de coisas, mas ela não nasce disso.
ela sempre é uma expressão aqui daquela primeira vez que a gente sentiu-se culpado, que é quando nós acreditamos na separação de Deus. Então, a expiação do Espírito Santo, ele desfaz a culpa lá. E aí, sim, aceitando isso do Espírito Santo, nós olhamos para o nosso comportamento aqui e reconhecemos que aqui somos erráticos, sim. Obviamente que todos aqui erram, vez e outra, tanto em pensamento quanto em ações, mas, como diz aqui, o erro, ele é facilmente corrigido, porque ele automaticamente ele tem atração para ser corrigido, para não ser repetido. O Espírito Santo não pode punir o pecado. Equívocos ele reconhece e quer corrigi-los todos conforme Deus lhe confiou fazê-los. Então, por que o Espírito Santo não pode punir pecado? Em primeiro lugar, o Espírito Santo sabe que o pecado não existe. Então, como que ele vai punir algo que não é real? Mas equívoco, sim. Ele sabe que nós nos equivocamos. E isso Deus lhe deu essa função dele desfazer em nossa mente. Mas o pecado, ele, o Espírito Santo, não conhece e nem pode reconhecer equívocos que não sejam corrigidos. 100% todos os equívocos. O pior crime que alguém possa ter cometido ainda é um equívoco, e ele é passível de ser corrigido, porque apenas a mente estava equivocada em quem que ela é. Ela acredita que se atacou. Pois um equívoco que não pode ser corrigido não tem significado para ele. Então, o Espírito Santo desconhece um equívoco que não pode ser desfeito. Por quê? Porque ele vai lá na origem. Mesmo a pior coisa, a pior bandidagem que pode ser feita aqui, ela é, como eu falei, resultado de uma crença de que nós nos separamos de Deus. Se a separação não aconteceu, isso que veio a ser experienciável depois dessa experiência de separação é ilusória. Se é só uma ilusão, se é só um sonho, então, de fato, não aconteceu. Então, baseado nisso, todos os equívocos podem ser corrigidos. Os equívocos, que no 4.5, os equívocos existem para serem corrigidos e nada mais pedem. Equívocos não pedem punição, eles apenas pedem correção, que a gente refaça e agora da forma certa. O que pede punição necessariamente está pedindo nada. Porque se o equívoco, ou se o erro só pede correção e o pecado não existiu, então se há algo que é, ou alguma coisa que está pedindo punição, na verdade está pedindo uma ilusão, está pedindo nada, porque não existe punição dentro do que é real, o dentro mesmo na nossa ilusão aqui. Porque isso só seria passível de ser verdadeiro se o pecado existisse. Então, por isso que a punição necessariamente está pedindo nada, ela é só mais um equívoco. Cada equívoco tem que ser um pedido de amor. Esta é a interpretação do Espírito Santo. Então, cada equívoco só ocorreu devido à ausência de amor. E se era ausência de amor, o que a ausência de amor pede? Qual é a correção? A ausência de amor pede que venha o amor. Assim como a escuridão não existe em si, ela é apenas a ausência de luz, o que a escuridão pede para ser corrigida? A presença de luz, só isso. Não tem outro trabalho que se possa fazer dentro da escuridão para resolvê-la. A única forma de ajudar a escuridão é trazer a luz, porque ela é a ausência de luz. Então, assim, o equívoco, ele é um pedido de amor. Então, tudo que ele necessita é receber o amor. E o Espírito Santo traz isso para nós. No momento que vem o amor,
o equívoco está desfeito, porque ele já não está mais na escuridão. O que é, então, o pecado? O que poderia ser senão um equívoco que queres manter escondido, um pedido de ajuda que não queres que seja ouvido e, portanto, queres manter sem resposta? Então, isso é um pecado. Aquilo que eu não quero que seja corrigido. E se eu não quero, é um equívoco. Mas eu quero manter o equívoco. Como que eu consigo mantê-lo? Escondendo-o do Espírito Santo e dando-lhe um status de pecado. Aí ele fica escondido. Então, é simplesmente aquele equívoco que eu quero manter. Então, isso seria, então, o pecado. No tempo, o Espírito Santo vê claramente que o Filho de Deus pode cometer equívocos. Digo, obviamente, no tempo ele está dizendo aqui na ilusão, aqui na nossa experiência, obviamente que existem equívocos. Ninguém está dizendo que aqui no sonho tudo é santidade. Aqui existem equívocos, obviamente que existem equívocos. E nisso compartilhas a sua visão. Então, o Espírito Santo vê os equívocos aqui e nós também temos consciência dos equívocos. No entanto, não compartilhas o seu reconhecimento da diferença entre tempo e eternidade. O Espírito Santo, ele sabe que o tempo, ele é apenas uma projeção equivocada da mente, é uma separação que nós fizemos dentro da eternidade para experienciar dentro de um sonho, de uma ilusão. Então, e que só a eternidade é real. Então, para nós, o tempo é real. E isso nós não compartilhamos com o Espírito Santo, essa visão sobre a diferença entre tempo e eternidade. Nós que estamos cientes do tempo, nós não temos consciência da eternidade. O Espírito Santo que conhece a eternidade não acredita no tempo, porque ambos são excludentes, só um pode ser verdadeiro, e só um pertence ao reino de Deus, à criação de Deus. Então, só a realidade pode ser real. E quando a correção está completa, o tempo é a eternidade. Então, o tempo deixa de existir e a nossa consciência volta a estar ciente da eternidade. Então, quando não houver mais nada para corrigir, automaticamente voltaremos a fazer a parte na nossa consciência da eternidade. O Espírito Santo pode ensinar-te como olhar para o tempo de maneira diferente e ver o que está além, mas não enquanto acreditas no pecado. Então, antes do Espírito Santo corrigir para nós, na nossa mente, a ideia do tempo tal como nós o vemos, primeiro ele precisa desfazer em nós o conceito equivocado que nós temos de que o pecado é real, que ele existe. Porque enquanto acreditarmos no tempo, no pecado, nós vamos automaticamente acreditar no tempo, porque o pecado ele trouxe como consequência a divisão do tempo. Então, por isso que o Espírito Santo ele realmente nos ensina a ver além, né, a ver o mundo real, a ver e nos trazer a porta do céu diante da volta de novo a quem nós somos, mas para isso, primeiro, nós precisamos deixar de acreditar no pecado. No erro, sim, pois isso pode ser corrigido pela mente. Então, admitir que nós erramos, sim. Então, que estamos equivocados, óbvio, sim. Isso, e que nós, automaticamente, por estarmos equivocados, que nós precisamos de correção. Isso, então, precisamos admitir. E no momento que nós admitimos isso e permitimos ir na mente, escolher a visão do Espírito Santo, automaticamente a nossa mente passa a corrigir essa ideia equivocada. Mas o pecado é a crença segundo a qual a tua percepção é imutável e a mente tem que aceitar como verdadeiro o que lhe é dito através dela.
Então, o pecado, ela diz que a percepção é verdadeira, o que os olhos do corpo mostram, o que o corpo nos traz aqui de retorno. Então, porque a mente ela pode servir ao espírito ou ao corpo. Nós como tomadores de decisão, escolhemos. Então, a mente que serve ao corpo, ela percebe. E o pecado, ele faz com que a gente acredite que aquilo que nós percebemos é imutável, ou seja, que isso é real. E aí a mente, ela acredita que isso que nós percebemos é verdadeiro. É assim que nós enxergamos o mundo. É através exatamente disso que é possível a nós, que somos o espírito, ver, como nós vimos nas aulas anteriores, uma projeção holográfica ou uma nuvem de neblina e acreditar que isso é a única que isso é a realidade. Então, a mente que acredita no pecado, ela também acredita que as coisas daqui são verdadeiras. E se não obedece, a mente é julgada insana. Então, quem está aqui para o ego, a mente que não obedece, que quer dizer que ela não acredita que isso que os testemunhos físicos lhe trazem seja real, o ego julga essa mente insana. O único poder que poderia mudar a percepção é assim mantido impotente, preso ao corpo pelo medo da percepção mudada que o seu professor, aquele que é um com ela, traria. Então, qual a consequência desastrosa de acreditar aqui e pensar que isso aqui é verdade, que a mente é insana? No momento que a mente é tida como insana, ela não é mais reconhecida como podendo escolher o que o Espírito Santo está dizendo. E aí a gente se mantém aquém da salvação do Espírito Santo. Então, por isso que aqui fala o único poder que poderia mudar a percepção, que é o Espírito Santo. Ele não é aceito se nós acreditarmos na vista do corpo e não na mente. Se consideramos a mente insana, se ela disser que isso que a gente vê aqui não é real. E nós mantivermos que a percepção é real, então impedimos isso, que esse professor nos traga correção. No 6. Quando és tentado a acreditar que o pecado é real, lembra-se disso. Se o pecado é real, nem tu, nem Deus o são. Porque se nós estivéssemos, de fato, separados de Deus, nós, como parte de Deus, teríamos acabado com Deus, teríamos matado a Deus. E se nós somos apenas parte de Deus, nós teríamos matado a nós mesmos. Então, se o pecado é real, nem o nosso ser real, e nem Deus são reais. Se a criação é extensão, o Criador tem que ter estendido a si mesmo, e é impossível que o que é parte dele não seja absolutamente como o resto. Então, se a criação é extensão, e é, então nós somos a extensão de Deus, então nós somos parte de Deus. Então, como que nós poderíamos ser diferentes de Deus? Como que Deus poderia ter rompido a si mesmo? Isso é impossível. Então, a separação não é real. Mas, se nós a considerarmos real, então, obviamente, que Deus não é real. E nem nós, nem o ser real nós. Se o pecado é real, Deus tem que estar em guerra consigo mesmo, porque ele estaria em guerra com aquela parte separada que ainda é dele. Então, Deus estaria em guerra consigo, com ele mesmo. Então, tão insana é a ideia do pecado. Ele tem que estar dividido e dilacerado entre bem e mal, em parte são e parcialmente insano. Então, Deus dividido entre ser são, saudável, e ser insano. Então, isso é impossível.
pois ele tem que ter criado aquilo cuja vontade é destruí-lo, e tem o poder de fazê-lo. Se o pecado é real, uma parte do próprio Deus teve vontade de destruir a Deus, e conseguiu fazê-lo. Então, tão insana é a ideia do pecado. Não é mais fácil acreditar que tu te equivocaste do que acreditar nisso? Então, simplesmente essa ideia que está na mente inconsciente de todos que se acham separados, de todos que se acham cientes de estarem dentro de um corpo, mesmo que digam que não acreditem em Deus, mas eles acreditam que o corpo é sua identidade. Eles estão acreditando nisso, que Deus atacou a si mesmo. E, como Jesus diz, não é muito mais fácil acreditar que nós estamos equivocados do que isso ser verdadeiro? O Márcio levantou a mão. Ingrid, se quiser concluir essa parte, pode concluir. Eu pergunto em seguida. Não, já terminei aqui, ó. Que realmente é mais, até a lógica diz, a lógica diz, obviamente, que nós é que nos equivocamos em relação a isso. Não é que Deus se atacou a si mesmo, a ele mesmo, porque isso é impossível, então não seria Deus. Então, a outra saída é realmente aceitar que nós nos equivocamos. Pronto. Sim, tudo isso que você trouxe até aqui me levou para um lugar em que eu praticava, lá no início, quando eu comecei as lições, era como se o Márcio mantivesse um duelo entre Deus e o mundo na mente dele. Eu pegava as lições, eu lia as lições, e aí eu olhava para o mundo, não para me sentir em paz, mas para me sentir como se eu tivesse que ficar fazendo escolha no mundo, e eu ficava me atacando, sabe? Tipo, nossa, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Não, agora eu saí da presença, agora eu tô na presença, agora eu não tô na presença. Então era como se eu usasse as lições para buscar a paz, mas antes de encontrar a paz eu tinha que perder. E aí chegou um momento em que eu senti que o que começou a me ajudar, né, foi quando eu ajustei o foco para isso que você disse, que Deus garante que não há pecado. E aí eu passei a pedir para o Espírito Santo que ele me mostrasse isso. Né? Espírito Santo, me ajuda a ver de modo diferente. Me ensina a ver isso de modo diferente. E aí acabou o duelo. Porque se eu estou entregando para o Espírito Santo e eu confio que eu sou o único ser com Deus, eu só preciso confiar. E o resto o Espírito Santo vai fazer. Então tinha uma interpretação aqui como se eu tivesse que ficar fazendo escolha no mundo entre certo e errado, sabe? Não sei se faz Exato. sentido aí. Sim, a tua percepção inicial, no início dos exercícios, ainda estava baseada na ideia do pecado. Do pecado, que você tinha que fazer alguma coisa. E agora, quando você deu-se conta e mudou o status, como diz isso, para apenas um equívoco teu, aí ficou fácil do Espírito Santo corrigir. Entendi. Obrigado, Ingrid. Mas faz sentido, então, isso que eu trouxe, né? Faz todo sentido, sim. Obrigado. Continuando, então, aqui no 7. Enquanto acreditas que a tua realidade ou a do teu irmão está limitado a um corpo, acreditarás no pecado. Então, acreditar, isso é um pensamento. Óbvio que o corpo, que os olhos e os ouvidos e os sentidos vão ainda mostrar corpos, mas intelectualmente ou na mente, no pensamento, nós sabemos que por detrás do corpo está o Cristo. Então, e isso termina com a ideia do pecado. Então, se o corpo é a realidade dele, então nós acreditamos no pecado. Mas se o corpo é só um instrumento de comunicação do Cristo que está por detrás do corpo, aí o que nós estamos vendo aqui é apenas ainda um sonho, um equívoco da mente. Enquanto acreditas que os corpos podem se unir, acharás a culpa atraente e acreditarás que o pecado é precioso.
Então, a união é na mente, nunca dos corpos. Se nós acharmos que a salvação está em corpos, ou no corpo, então isso ainda é atração da culpa. Pois a crença em que os corpos limitam a mente conduz a uma percepção do mundo na qual a prova da separação parece estar em toda parte. Então, se nós acreditarmos que a mente, ou seja, o espírito, está preso dentro de um corpo, isso produz, como diz aqui, uma percepção que o mundo, ele parece que ele tem provas disso em toda parte, porque nós vemos corpos separados e autônomos em todas partes. Então, dentro do sistema fechado do ego, isso parece coeso, isso parece que tem todo o sentido. Então, como a gente viu em umas aulas anteriores, dentro da ideia do ego, ele tem um sistema de pensar fechado que parece fazer todo sentido. Assim como também o sistema de pensar do Espírito Santo tem todo o sentido. A diferença é que o do ego traz o sofrimento, a dor, e o do Espírito Santo nos liberta para a realidade de novo. O ego nos mantém presos no sonho de culpa, e o Espírito Santo nos liberta. Mas seguindo aqui no 7.4, e Deus e sua criação parecem estar divididos e depostos aqui no mundo. Então, olhando através do ego, realmente parece que a criação de Deus, agora Deus criou bilhões de corpos, parece isso. Então, parece que a criação está separada, dividida e deposta. Pois o pecado quer provar que o que Deus criou santo não poderia prevalecer sobre ele, nem para permanecer tal como é diante do seu poder. O que Deus criou santo? A nossa mente, o nosso ser. Então, a ideia do pecado quer provar que isso, então, não é assim. Que o que Deus criou santo foi modificado, que a mudança entrou ali. O pecado é percebido como se fosse mais poderoso do que Deus. Diante dele, né, diante do pecado, o próprio Deus teria que se inclinar e oferecer sua criação ao seu conquistador. O pecado venceu a criação de Deus, agora Deus tem que aceitar isso. Essa é a ideia do pecado. E Jesus diz aqui, isso é humildade ou é loucura? Então, esse pensamento egóico, de que o próprio Deus tem que aceitar que o pecado mudou o que ele criou em santidade. Então, isso, de fato, é loucura. Se o pecado é real, tem que estar para sempre além da esperança da cura. Pelo próprio círculo vicioso, pela atração da culpa. Então, se o pecado é real, ele tem que ficar para sempre, porque não teria mais como não haver mais pecado. Se o pecado fosse real, como que poderia não haver pecado? Não haveria como voltar atrás. Então, não haveria mais esperança de cura. Pois haveria um poder além do de Deus, um poder capaz de fazer uma outra vontade, que poderia atacar e superar a sua vontade e conferir ao seu filho uma vontade distinta da sua e mais forte. Então, o pecado é uma vontade oposta à vontade de Deus. O pecado é literalmente a oposição a Deus. Então, se o pecado fosse real, de fato, haveria um poder além do de Deus. Haveriam dois poderes em luta entre si. E o pecado seria o vencedor, porque ele nos teria arrebatado de Deus. E cada parte da criação fragmentada de Deus teria uma vontade diferente, oposta à sua, e em eterna oposição a ele e umas às outras. Tudo que o ego quer nos fazer acreditar que nós temos aqui, que nós somos individualidade, que somos um corpo físico e psicológico, e que cada um tem uma vontade para si,
que se existem 7 bilhões de corpos, existem 7 bilhões de vontades, sem contar com a vontade dos animais, dos vegetais, então, enfim, é isso que a crença do pecado fez surgir na mente unificada. O teu relacionamento santo tem como propósito, agora, a meta de provar que isso é impossível. Novamente, aqui, o relacionamento santo. O que é o relacionamento santo? Que a gente, seguida em seguida, Jesus retorna a ele. Nós nos relacionarmos com Cristo no nosso irmão. A partir do Cristo em nós, do Espírito Santo em nós, nós nos unirmos à mente certa do irmão. Então, esse relacionamento santo é ele que prova que é impossível que a separação aconteceu. Por quê? Porque o irmão ainda contém a mente certa e nós também. Então, se o irmão é o Cristo, nós também. Então, nós ainda somos uno, nós ainda somos o mesmo ser. E se somos o mesmo ser, a separação não aconteceu. Se não aconteceu a separação, não houve pecado. O céu sorriu para ele, para o relacionamento santo, e a crença no pecado foi desenraizada nesse sorriso de amor. Então, este é o poder do relacionamento santo. Parece, para o ego, parece até indevido que o irmão talvez nem sequer mereça que a gente veja o Cristo nele, porque ele fez bilhões de equívocos para conosco. Só que, no momento que nós deixarmos de nos enganar, que nós somos seres separados e aceitamos a condição de que nós somos a mente crística e nos comunicarmos com o Cristo no irmão, e assim soubermos que nós também somos, o próprio céu sorri para isso. E é nisso que o pecado é desenraizado da mente. É nisso que a mente deixa de acreditar no pecado. Então, olha novamente tamanha ajuda que o relacionamento faz. Ele não só traz paz imediata na nossa experiência de mente aqui. Ele não só corrige as falhas daqui, mas ele, inclusive, é através do relacionamento santo que a mente, que nós estamos fora da mente, nós não temos acesso a ela, então, como que nós vamos convencer a mente de que o pecado não é real? Através do relacionamento santo. A mente saberá que ela não separou do irmão. E se ela não separou, o pecado simplesmente não aconteceu. E por isso que o céu sorri para esse relacionamento santo e abençoa o relacionamento santo como um instrumento de cura da mente. Tu ainda vês, porque não reconheces a crença do pecado, nós ainda vemos. Tu ainda vês, porque não reconheces que o seu fundamento se foi. Então, sua fonte foi removida e assim pode ser valorizada só por um pequeno período de tempo antes de sumir. Então, no relacionamento santo, eu ainda continuo vendo o irmão separado, mas só por pouco tempo ainda, porque logo, logo, todas as ilusões vão desaparecer, porque a mente está sendo corrigida. Apenas o hábito de olhar procurando por ela, né, pela fonte da culpa, ou a fonte do pecado, é essa que ainda permanece. Nós estamos tão acostumados a ver no irmão um ser separado e individual e físico, que esse hábito ainda vai continuar por um tempo, nos levando a acreditar que ela é separado. Mas isso certamente está com o fim decretado. Por quê? Porque a mente está sendo corrigida e no momento que ela aceitar a correção, ela não tem mais por que acreditar em equívocos. Então,
O nosso hábito ainda faz com que a gente veja o irmão através dos olhos, mas cada vez mais nós vamos ver menos, nós vamos acreditar menos no que os olhos enxergam e mais na vista espiritual, mais no Cristo. Foi assim com Jesus, com sua experiência, enquanto ele estava no corpo, ele já praticamente, por que ele tratava todos com igualdade? Porque ele não via, ele mal via um formato de um ser humano que os olhos lhe mostravam, mas o que ele via, de fato, era o Cristo. Por isso que Jesus, ele não julgou e não condenou a ninguém, porque ele só via o Cristo, ele não via mais pecadores. Ele meramente via apenas o equívoco da mente que se identificava limitada num corpo, mas ele já não acreditava. E assim será com a nossa mente também. Isso nós também passaremos por essa experiência. Mas continuando aqui no 9, e no entanto, né, o hábito nos faz ainda ver corpos. E no entanto, olhas com o sorriso do céu sobre os teus lábios e com a bênção do céu sobre a tua vista. Então, mesmo ainda vendo o mundo dual, o mundo físico, as pessoas físicas, nós, na nossa mente, nós os veremos com um sorriso, nós os abençoaremos, traremos ao simples contato nosso, seja em pensamento, seja por lembrança, seja pela vista física, nós traremos uma bênção a eles. Não verás o pecado por muito tempo, pois na nova percepção, a mente o corrige quando parece ser visto, e ele vem a ser invisível. Então, o que hoje ainda pode parecer pecado, não mais será visto, porque a mente, assim que ela ver o equívoco no comportamento do irmão, ela automaticamente saberá que não é pecado, é apenas um equívoco, e por isso que o pecado se tornará invisível. Os erros são rapidamente reconhecidos e rapidamente entregues à correção para serem curados, não escondidos. Então, nós podemos, inclusive, nós, como parte do nosso irmão, nós podemos levar a nós, dentro do irmão, ao Espírito Santo para a correção. Porque aí nós não escondemos os erros, levamos eles para a correção. Tu serás curado do pecado e de toda a sua devastação no instante em que deixares de dar a ele qualquer poder sobre o teu irmão. Então, no momento que nós não permitirmos mais que a nossa crença seja de que o nosso irmão é pecador, nesse instante nós seremos curados da ideia de pecado. E tu ajudarás a superar os equívocos, liberando-o da crença no pecado com alegria. Então, na mente, reconhecendo que ele é o Cristo, nós estamos liberando o irmão dos seus equívocos e ajudando-o a corrigir a própria crença dele no pecado. No instante santo, verás o sorriso do céu brilhando sobre ti e teu irmão. O que é o instante santo? É o momento que nós nos voltamos a aceitar ao Espírito Santo e não ao ego como nosso sistema de pensamento. Então, no instante santo, nós vemos o sorriso do céu brilhando sobre ti e o irmão, porque nós somos do mesmo ser. Nós somos merecedores da mesma aprovação do céu, porque Deus estabeleceu o nosso irmão, que é o nosso valor, que é o mesmo valor do nosso irmão. Isso foi estabelecido por Deus. E quando nós o reconhecemos através do Espírito Santo, esse valor, no instante santo, o próprio céu sorri para esse reconhecimento. E derramarás a luz sobre ele, sobre o irmão, reconhecendo com contentamento a graça que foi dada a ti. Então, essa luz, essa liberação que foi dada a nós através desse irmão.
Pois o pecado não prevalecerá contra uma união para a qual o céu sorriu. Então, a ideia de pecado simplesmente desaparece aonde é aceita a união das mentes. Porque se as mentes são unas, não houve separação. Se não houve separação, não houve pecado. Então, por isso que o céu sorri para isso. A tua percepção foi curada no instante santo que o céu te deu. Nos deu através do Espírito Santo. Esquece o que viste e ergue teus olhos com fé para o que agora podes ver. Então, esquece o tempo, esquece o passado. O passado não está aqui, ele sequer existe. Então, esquece o que o ego te mostrou e ergue os olhos com fé. Aqui entra de novo a fé para o que podes ver, para o que o Espírito Santo pode nos mostrar. As barreiras no caminho do céu desaparecerão diante da tua vista santa, pois a ti, que era cego, foi dada a visão e podes ver. Então, a visão é o pensamento do Espírito Santo. Ver é pensar. E a nova visão, o que, que ela pode ver? A santidade do irmão e a nossa, e a tudo ao nosso redor. Então, um novo mundo surge dessa percepção. Um mundo corrigido surge desta percepção de santidade. Então, isso é o mundo real, ou sonho feliz. Não olhes para o que foi removido, mas para a glória que foi restaurada para que tu a vejas. Então, vamos colocar a nossa fé nessa glória, porque é ela que é libertadora. É ela que nos trará o estado da graça e a paz da mente. E para isso, basta que deixemos o passado para trás, não olhar mais para o que foi removido. Isso se foi, isso sequer era real, sequer era verdadeiro. Então, não voltar o pensamento para o que se foi. Olha para o teu Redentor, né, o Espírito Santo, e contempla o que ele quer te mostrar no teu irmão, e não permitas que o pecado, mais uma vez, se erga para cegar os teus olhos. Então, permita que o Espírito Santo mostre a santidade do irmão e não permita que o ego volte a te tentar de novo a acreditar que teu irmão é pecador, que ele é separado de ti, porque a ideia de pecado veio da separação, da ideia de separação. Pois o pecado quer manter-te separado dele, do irmão, mas o teu Redentor quer que olhes para o teu irmão como para ti mesmo, como sendo o mesmo ser, não vendo mais diferença na mente do irmão e nem da minha, porque ambos fazem parte da mente de Deus, são extensão da mente de Deus. O teu relacionamento agora é um templo de cura, um lugar onde todos os que estão cansados podem vir e descansar. Se nós pararmos aqui por um instante e nos dermos conta de quão magnífico é isso, o nosso relacionamento com o irmão, com todos que encontramos, ou de quem nós lembramos, ou a quem nos é dado a pensar, no nosso relacionamento está a oportunidade de trazer descanso para esse irmão. Como que é isso? Nós permitindo que o relacionamento santo, que a gente veja, ver, a pensar, através do Espírito Santo, que o irmão ainda é a pura extensão de Deus, e não essa coisa projetada aqui, que os olhos físicos mostram. Então, aí nós realmente passamos a ser por isso que esse relacionamento é um templo de cura, um lugar onde o irmão pode vir para descansar, em nosso relacionamento.
Aqui está o descanso que nos espera a todos após a jornada. Então, fim da jornada de sofrimento, de dor, de separação do ego, o que nos aguarda é esse descanso no templo de cura, no relacionamento santo, onde todos são vistos como sendo o mesmo, ainda parte da santidade de Deus, e onde o ataque é impossível, onde a dor é impossível, onde o choro é impossível, onde só o estado da graça e da alegria de Deus é que faz parte da nossa mente. E ele é trazido para mais perto de todos pelo teu relacionamento. Então, o nosso irmão é trazido para mais perto de todos, do Cristo, através desse nosso relacionamento, que é um relacionamento mental. Não é o relacionamento, como o curso é da mente, ele não é físico, então o relacionamento também, quando ele fala em relacionamento, não é a parte funcional que eu falo aqui. É óbvio que no mundo aqui, ordens ou pedidos ou relacionamentos ainda são de um ser para o outro. Mas na mente nós sabemos que isso é apenas na parte do sonho aqui, que o verdadeiro relacionamento é isso que nós vemos na mente sobre o irmão. E é ali que está, então, esse templo de cura. Então, isto nós tínhamos aqui nessa sessão da irrealidade do pecado, e nas próximas aulas nós teremos 4 grandes obstáculos à paz, e onde Jesus vai trazer a cada um em profundidade, onde a gente vai ter 2 aulas de Jesus direcionadas a cada obstáculo, para nos ajudar a realmente compreendermos o quanto na mente, primeiro, ela está equivocada, mas principalmente o quanto não há razão para isso. Porque esse capítulo é alcançar a paz, mas a paz só é alcançada removendo esses obstáculos. E tudo se inicia pela correção da ideia do pecado, porque a ideia do pecado é a pedra angular na qual o ego construiu todo o seu sistema de pensamento. O mundo foi feito aqui como uma defesa a essa ideia do ego. E nós estamos aqui abrindo essa ideia, olhando ela de frente e vendo o quanto ela é insana e irreal. E nisso está, e ao comprovarmos isso, nisso está a cura da nossa mente. Nós já tivemos um pouquinho de interação, mas estamos agora em nosso horário de mais interação. Quem gostaria? Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu sei que esse tema, principalmente para quem está vendo ele pela primeira vez, ele pode parecer bem duvidoso até, mas com a meta que nós temos pelo Espírito Santo, não há todo o proveito, e não tenho dúvidas do quanto nós estamos corrigindo nosso sistema de pensamento. Nós não temos alcance de saber o quanto estamos avançando em direção à cura da mente. Mas se ficou alguma dúvida pontual, ou alguém gostaria de compartilhar de mais algo em relação aqui ao nosso tema? Deixa eu ver, aqui no chat também não tivemos nenhuma participação em relação ao tema. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e agradecendo a Jesus por nos trazer isso aqui e convidando a todos a que realmente a gente faça essas próximas, são 4, 8, serão 9 aulas
sobre os obstáculos da paz, porque realmente o nosso ganho em nos liberar de culpas que estão obstruindo a paz será enorme. Então, toda a gratidão a Jesus.